Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos começar abrindo a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Só o versículo 1 nós vamos estar lendo de 1 Tessalonicenses 4. Quem achou diz amém? Amém. Então vamos lá, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Para que possais progredir cada vez mais. Uma pergunta assim que é simples de responder: quem quer progredir? Levanta a mão aí. Acho que ninguém quer regredir, né? Eu acho que ninguém quer estacionar. Estacionar só quando você vai parar o carro para ir a algum lugar. Mas vamos lá, vamos falar da vida. A vida em movimento, a vida em desenvolvimento. A gente quer progredir. E quando o apóstolo Paulo ele está falando da igreja de Filipenses, de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, ele está dizendo que o desejo do coração dele é que os crentes daquela igreja progridam, é que eles avancem, é que eles prosperem, é que eles cresçam. E essa progressão, é claro que existe uma ênfase no espiritual. É claro que quando o apóstolo Paulo ele pensa ali na igreja progredindo, ele pensa numa igreja avivada, ele pensa numa igreja crescendo na expansão do evangelho, crescendo na proclamação do reino, crescendo em maturidade espiritual. Mas nós também podemos pensar que essa progressão envolve também a nossa vida material, no sentido de progredirmos também materialmente, né? Crescermos e progredirmos materialmente. Só que para que isso aconteça, ele coloca algumas coisas interessantes. Ele diz assim: nós rogamos e nós exortamos em nome do Senhor Jesus que vocês observem tudo aquilo que nós ensinamos a vocês, a maneira como vocês devem fazer, a maneira como vocês devem andar para agradar a Deus. Ou seja, o cerne da situação aqui é agradar a Deus. Ou seja, quem agrada a Deus progride, quem agrada a Deus cresce, quem agrada a Deus prospera espiritualmente, materialmente, em todos os sentidos. O problema é quando nós queremos fazer as coisas para Deus, mas com o intuito de agradar a nós mesmos. Esse é o problema. Esse tem sido talvez um dos grandes problemas da igreja. Porque, irmãos, aparentemente fazer as coisas para Deus é algo que a gente pode fazer, as pessoas podem aparentemente observar e dizer, está fazendo para Deus. Mas muitas vezes, aquilo que está sendo feito não é, vamos dizer assim, verdadeiramente para Deus. Muitas vezes existe um desejo por trás dali que está escondido. E aí eu quero falar com os irmãos sobre a questão do culto, sobre a questão da adoração, sobre a questão do nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Nós conhecemos a Bíblia, ela tem 2 testamentos. Ela tem o Velho e tem o Novo Testamento. Então existe uma velha aliança, né, que está fundamentada na lei, e existe uma nova aliança que está fundamentada na graça de Deus em Cristo Jesus. Mas muitas coisas nós podemos aprender lá no Velho e trazer isso também para o Novo, de forma que a palavra de Deus, em relação aos seus princípios, ela se renova na nossa vida, mesmo sendo do Velho Testamento. E o culto é algo muito interessante, irmãos. O primeiro culto que teve na terra foi quando Deus pediu um sacrifício para Abel e para Caim, e ambos foram ofertar o sacrifício, e Deus se agradou de um sacrifício e não se agradou do outro. E ali houve uma ruptura entre aqueles irmãos,
que acabou na morte daquele que agradou a Deus, pelas mãos daquele que não conseguiu agradar a Deus. Então a questão do agradar a Deus é uma coisa conflitante no coração do ser humano, é uma coisa que envolve muitas vezes conflitos pessoais, porque um quer agradar a Deus e o outro quer agradar a si mesmo. O fato é que Abel, ele queria agradar a Deus, e Caim, ele queria, de certa forma, usar o sacrifício para se autopromover. Então ele não queria, vamos dizer assim, essencialmente exaltar a Deus, ele queria ser exaltado, fazendo as coisas para Deus, mas pensando em agradar a quem? A si mesmo. Você vê como o negócio é antigo? Não é de hoje, o negócio é desde a criação do mundo. E é interessante que ambos conheciam a Deus. Então muitas vezes o fato de conhecer a Deus, o fato de conhecer, entender a vontade de Deus, ter relacionamento com Deus, não te priva de passar pela situação de muitas vezes estar fazendo as coisas para Deus, mas muitas vezes agradando mais a si mesmo do que ao próprio Deus. E nós precisamos parar para pensar nisso, porque quando nós começamos, irmãos, a fazer as coisas para Deus, mas consciente ou inconscientemente agradando mais a nós mesmos do que a Deus, esse tipo de postura rouba de nós três coisas. Primeiro, rouba de nós a força, o brilho da nossa vida espiritual, como uma estrela que vai morrendo. Sabe aquela estrela no céu que o brilho dela vai morrendo? Tem estrelas no céu que ela já morreu faz horas. Você está vendo o brilho dela ainda porque ela está tão distante que vamos dizer assim, são bilhões de quilômetros de distância e o brilho está chegando, mas vai chegar uma hora que aquele brilho vai acabar, porque aquela estrela morreu. Tem pessoas que a vida dela, a força, o brilho espiritual da vida dela já não está mais acontecendo mais. Você olha para a pessoa, você não vê fervor, você não vê alegria, você não vê disposição, você não vê ânimo para as coisas espirituais. A pessoa está ali, ela está com a nomenclatura de servo de Deus, ela está com a nomenclatura de cristão, mas você não vê mais aquele brilho, você não vê mais aquele fervor, você não vê mais aquele poder de Deus na vida daquela pessoa. Ela está ali, mas está opaca, está ofuscada, né? Então a primeira coisa que essa postura rouba de nós é o brilho, é a força da nossa vida espiritual. É aquela pessoa que ela está mais desanimada, mais triste, sempre precisando que alguém levante do que o contrário disso, sabe? Aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, fortalecer, levar uma palavra de fé. Quando alguém pesa no carro, ela perdoa facilmente, fala: não, bola para frente, estamos em Cristo. Sabe aquela pessoa que ela está sempre fluindo e brilhando a luz de Cristo, a luz do amor de Cristo, a luz, irmãos, da devoção a Deus. Então muitos não estão assim mais. A outra coisa que esse tipo de atitude rouba na nossa vida é o nosso entendimento. A gente começa a andar com o entendimento errado, a gente começa a achar que não está desagradando a Deus, que não está fazendo nada fora da vontade de Deus, mas muitas vezes estamos fazendo, mas não conseguimos ver, não conseguimos nos arrepender, não conseguimos entender que estamos errados, porque aquilo ofusca o nosso entendimento. Eu só estou atrasando em chegar no culto, mas é só isso, eu não estou fazendo nada, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, né? Não estou fazendo nada de errado, mas eu só estou chegando no culto sempre atrasado. Aí a gente acha que isso não interfere em nada, não tem nada a ver. Será que não tem? Irmãos, quando eu toco nesse assunto de atraso, né, eu não quero enfatizar isso é apenas um sintoma de coisas mais profundas. Eu estou pegando essa questão do atraso para tentar despertar talvez o coração de muitas pessoas para situações que talvez a própria pessoa não esteja vendo. Porque, irmãos, vamos pegar aqui, atraso chegar na igreja. Quando isso acontece de forma esporádica, principalmente aqueles que têm filho pequeno, é muito comum isso acontecer, é plausível, é entendível. O problema é quando as pessoas começam a fazer de forma constante, e não percebem que isso é apenas um sinal de que outras coisas na sua vida também não estão bem. Começa a acender uma luz para que você possa identificar que tem coisas na sua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus.
A terceira coisa que essa postura rouba da nossa vida é a nossa capacidade de progredir espiritualmente. A gente estaciona, a gente não progride, a gente não avança, a gente não sai do lugar, a gente estaciona na nossa vida espiritual. Certo pregador, ele disse algo muito interessante, e eu concordo com ele. Ele falando da superficialidade da igreja hoje, tanto na adoração como na disposição de servir a Deus. Ele disse que isso tem acontecido porque muitos crentes têm permitido que na sua vida entrem quatro fatores. Quatro fatores têm entrado no coração de muitos crentes e têm impedido esses crentes de viver uma vida mais profunda, de maior intimidade com Deus. E esses quatro fatores são: primeiro, negligência espiritual. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Sabe aquela situação de você vir para a igreja, Deus fala com você, Deus fala o teu coração, você tem que fazer, mas você sai pela porta da igreja e não faz. Quantas vezes você já ouviu que você tem que evangelizar os seus parentes, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantos pregadores já disseram isso para você? Aí no culto você fala, verdade, mas você não faz. Você entra num ciclo vicioso de negligência espiritual. Você vai construindo em torno da sua vida um ciclo de negligência, de ociosidade espiritual, e isso vai te matando por dentro sem você perceber. Um outro fator é a mornidão. O que é uma pessoa morna? O estado de mornidão é o estado intermediário entre o quente e o frio. Então, uma pessoa morna é uma pessoa que ela está dividida entre dois lados opostos. Um lado está Deus, outro lado está o mundo. Ela está no meio. Tem momentos em que ela é de Deus, mas tem momentos que ela é do mundo. Tem momentos em que ela quer agradar a Deus, mas tem momentos em que ela quer agradar o mundo. Ou seja, ela está no meio termo. E a palavra de Deus para esse tipo de pessoa, esse tipo de postura, não é boa, né? A igreja de Laodiceia, né? Está lá no Apocalipse. O Senhor diz: eis que estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque a água morna, ela é difícil de engolir, né? Então, a mornidão. Terceiro fator, frieza espiritual. É aquele crente que ele esfriou na fé. Ele recebe palavra, ele recebe ministração, as pessoas oram, Deus fala com ele, mas ele está frio. Ele é insensível aos chamados de Deus. Esfriou na fé, esfriou no ânimo, né? E o quarto fator é o mundanismo. É aquela questão da pessoa estar realmente na igreja, mas vivendo de acordo com os padrões do mundo. Irmãos, se a gente faz uma pesquisa, uma leitura hoje da vida jovem dos crentes de hoje, nunca os crentes beberam tanto como se bebe hoje. Nunca os crentes beberam tanto bebida alcoólica, nunca jovens estiveram tanto embaladas em lugares que não eram lugares de crente, né? E hoje estão por aí, envolvidos na maior naturalidade, né? Porque hoje existe uma teologia liberal pregada em muitas igrejas que, de certa forma, afrouxou as rédeas nesse sentido. Então hoje, mornidão, frieza espiritual, mundanismo, negligência espiritual tem sido a causa de muitos crentes estarem hoje fazendo coisas para Deus, mas na realidade estão agradando mais a si mesmas do que ao próprio Deus. E isso, irmãos, contraria o propósito do culto. Porque o culto que nós estamos fazendo aqui hoje, esse culto congregacional que a gente fala, o culto ele se divide em dois aspectos. Existe o culto congregacional, que é esse culto. Esse culto aqui é o culto congregacional. A ideia de culto ela surgiu no Velho Testamento, quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, é o seguinte, eu quero habitar no meio de vocês, então você fará para mim um tabernáculo. E deu todas as medidas, vamos dizer assim, tudo que ele precisava saber sobre a construção do tabernáculo, as medidas, como ele deveria ser construído, com que madeira, com ouro, com prata, com que ele seria coberto. Você vai fazer desse jeito, porque eu vou habitar no meio do meu povo, eu vou ter a minha casa no meio da casa de vocês. As 12 tribos de Israel vão acampar, uma aqui, outra ali, mas a minha tenda vai ficar no meio.
nem mais perto do povo A, nem mais longe do povo B, exatamente no centro, porque, irmãos, o Senhor, Ele queria trazer ao coração do povo a ideia de centralidade. Ele precisa ocupar o centro da vida do seu povo. Deus, Ele não quer ser alguém que vai ficar no canto. Deus não quer ser alguém que vai ficar no escanteio. Deus, Ele quer ocupar o centro da sua vida. Então a ideia de culto, de adoração, começou ali. E o Senhor disse: aí vocês vão se encontrar comigo na minha casa. Na minha casa vai ter sacrifícios. Esses sacrifícios serão feitos para a minha adoração, para a minha exaltação, mas também para a purificação de vocês, para a salvação de vocês, para o bem de vocês. Então esse culto era o culto congregacional. E o culto congregacional que havia lá no Velho Testamento, no Novo, debaixo da graça agora, ele continua existindo na nomenclatura de igreja. Somos a igreja. E aí o Senhor Jesus diz: edificarei o que, irmãos? A minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O projeto do Senhor é a edificação da sua igreja. A igreja não é uma pessoa só, a igreja é uma unidade de pessoas salvas. Então, uma unidade de pessoas salvas precisa de um ambiente para congregar. Uma unidade de pessoas salvas precisa de um ambiente para estarem unidas e para estarem entregando a Deus o sacrifício que lhe é devido. Então, o culto congregacional é estar na presença de Deus. Ao invés de fazer para Deus, é estar na presença de Deus. É o exercício relacional da fé. É uma experiência de relacionamento direto com Deus. Porque quando nós estamos aqui, quando nós estamos dentro do culto, o templo, que representa fisicamente a igreja, toda a nossa atenção é para Deus, sim ou não, irmãos? Quando nós estamos aqui, quem é casado aí? Muito bem, está no time da luta, né? Quando você está aqui dentro do templo, você pensa em dar um tapa na sua esposa? Pode até ter vontade, mas você não vai fazer isso. Você é uma pessoa, sensata, xingar, você não vai fazer isso. Você fala: não, eu estou num ambiente santo, estou na casa de Deus. Ou seja, tudo aqui move o teu coração para Deus, tudo é canalizado para Ele. E aí, o outro aspecto do culto é o fazer para Deus, que é a vida fora do templo, é culto também. Aí o que acontece? A gente pega a vida que a gente construiu com Deus aqui e leva ela para fora, e aí lá fora a gente vai viver essa vida em obediência à palavra, como expressão de amor a Deus e às pessoas. Como expressão de amor a Deus e às pessoas. Como é que eu expresso amor a Deus? Obedecendo a sua palavra. Como é que eu expresso amor às pessoas? Cuidando do órfão, da viúva, das suas necessidades, levantando quem está caído, exercitando o amor de Deus pelas pessoas. Então o culto congregacional é estar na presença de Deus, e o culto lá fora é fazer para Deus, para a glória de Deus. É a vida na prática. Enquanto um dá o foco no estar na presença de Deus, o outro dá o foco no viver a vida prática para a glória de Deus lá fora. Mas nós temos que entender que os objetivos desse culto congregacional, eles são dois. Os propósitos desse culto congregacional são dois. Eles são objetivos, eles são subjetivos. Propósito objetivo é aquilo que é claro, é aquilo que todo mundo vê de uma maneira muito clara. Por exemplo, orar. Qual que é o objetivo? Qual que é, vamos dizer assim, o propósito objetivo da oração? Orar. Qual que é o propósito objetivo da oração? São as coisas que estão escondidas por trás daquele ato de orar. É a fé, é a devoção, é a entrega. Isso são coisas que não dá para medir. O que é subjetivo você não vê. Você vê o que é objetivo. Por exemplo, Isadora e Gabriel estavam cantando aqui. Isso é objetivo. O que estava no coração dela, o que estava no coração dele, é subjetivo. Nós não sabemos.
porque está escondido por trás do ato em si. E hoje talvez o que esteja acontecendo na igreja, o problema não está no objetivo, o problema está no subjetivo da nossa vida. Tem muita coisa no subjetivo da nossa vida que a gente sabe, que Deus sabe, mas que as outras pessoas não sabem, que muitas vezes está impedindo de eu dar a Deus o culto que lhe é devido, de eu servir a Deus como Ele gostaria de ser servido. Eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo do jeito que Deus esperaria que eu estivesse fazendo. Eu estou fazendo, mas não estou fazendo como Deus queria que eu fizesse, porque o meu subjetivo não está de acordo com o meu objetivo. Irmãos, o culto congregacional, ele deve ser para mim e para você uma reflexão profunda do nosso amor a Deus acima de todas as coisas, e das atitudes práticas e sacrificiais que nós estamos dispostos a fazer para demonstrar esse amor a Deus. Todos os dias quando você vem aqui, você tem que refletir sobre esse amor que você professa ter a Deus acima de todas as coisas, e das atitudes sacrificiais que você tem feito para demonstrar que Deus verdadeiramente é a primeira pessoa da sua vida, é quem está acima de tudo, é quem está acima de todos. É nesse momento que as coisas começam a pegar para muita gente, porque, irmãos, quando existe amor verdadeiramente por alguém, e esse alguém está acima de tudo na minha vida, tudo que eu tiver que fazer para essa pessoa, por mais difícil que seja, não será peso. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Não será pesado para mim chegar no horário do culto. Será? Será, irmãos? Não será pesado para mim estar aqui mais de uma vez ou duas vezes durante a semana, se eu posso estar. Tudo que eu estou falando, eu estou colocando na questão do eu posso, o que você pode. Não estou dizendo aquela situação que você está trabalhando, ou aquela situação que você, enfim, está fazendo qualquer outra coisa que te impeça de estar aqui. Agora, se eu não estou conseguindo chegar no horário de culto para adorar a Deus, se eu não estou conseguindo, é porque está faltando mais amor por Deus do que por qualquer outras coisas da minha vida. Então, nós temos que pensar sobre essas questões, entendendo que hoje existe uma ideologia que contaminou a mente dos crentes de que culto não é tão importante, é só um culto. Não é, irmãos, não é. Tem muita gente que pensa que isso aqui é uma palestra motivacional. Não é, isso é culto. Isso é culto. É culto a Deus, é culto à santidade, aquele que é digno de todo louvor. Eu creio que a presença de Deus se faz real neste lugar. Amém, irmãos? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que o Senhor diz? Ali eu estou. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Eu vejo que muita gente sai de casa pensando em vir para cá, pensando que está fazendo alguma coisa para o homem. Não é para mim. Você tem que entender que o seu culto ele é prestado a Deus, e ele precisa ser prestado a Deus com toda a motivação de amor que está no teu coração, com toda a motivação de amor que existe dentro de você. Aí talvez alguém fale assim: mas pastor, eu ouvi alguns dias atrás o senhor pregando sobre Isaías 58, em que o senhor falou que o povo que só ficava adorando a Deus lá no templo, eles viraram religiosos e não tinham o verdadeiro culto era a vida lá fora, que eles não estavam vivendo em obediência à palavra, eles não estavam vivendo de forma correta, eles não estavam ajudando o órfão, não estavam ajudando a viúva, dentro de suas casas os maridos estavam oprimindo as esposas, estavam batendo uns nos outros com o punho cerrado. Quantos lembram que eu preguei sobre isso? Pois é, irmãos, só que a gente tem que entender o seguinte: existem contextos específicos que nós temos que interpretar na Bíblia sem polarizar e sem radicalizar. Deus ele vai falar com o seu povo dentro de uma ênfase em que o povo precisa naquele momento de Isaías ali. Isaías era um profeta pré-exílio, o povo tinha templo nessa época, o povo tinha condição de cultuar e de adorar a Deus, eles estavam indo no templo cultuar e adorar a Deus, então tinha jejum, tinha oração,
tinha adoração, tinha louvor, tinha tudo isso que nós estamos falando aqui, que tem que ter um culto. Só que o problema não era o que estava acontecendo dentro do templo, o problema era o que não estava acontecendo fora. Porque Deus olhava para fora e via o povo na violência, na mentira, no engano, na opressão. O povo vinha, adorava a Deus, cantava bonito, mas saía lá para fora, mentia, feria, machucava, não ajudava o pobre, o necessitado. Então o que precisava acontecer ali? Precisava ajustar a vida fora do templo. Mas Deus não disse que Ele não gostava de jejum, nem de oração, nem de louvor, nem de cântico, nem de nada disso. Aí você vai para o livro do profeta Ageu. Diferente o contexto. Ageu é pós-exílio. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Olha só como é que são as coisas. Agora não tinha tempo. Agora o povo não ia cultuar. Aí o que aconteceu? O povo começou a viver somente para si. O povo começou a viver por seus interesses pessoais. Cada um cuidando das suas casas, enfeitando as suas casas, mexendo com as suas coisas. E Deus não havia tempo para buscar Deus. Por quê? Eu estou tão preocupado com as minhas coisas que não tem tempo para mim buscar Deus. O que Deus falou? Agora é diferente. Eu quero agora que vocês concentrem a atenção no meu tempo. A casa de vocês estão cuidando, mas e a minha? A minha está abandonada. Eu quero que vocês agora se voltem para o culto. Eu quero que agora vocês se voltem para a construção do templo, para a minha adoração. Então vocês conseguem entender que cada situação existe um contexto, e que muitas vezes nós precisamos entender que esses contextos precisam ser trabalhados. Então quando uma igreja ela está muito só vivendo de vir para a igreja, para o templo, e não serve a Deus lá fora, não vive a vida cristã como deve ser vivida lá fora, é claro que Deus vai falar conosco, como falou em Isaías 58:10. Mas também nós não podemos negligenciar o fato de que nós precisamos servir a Deus com excelência dentro da sua casa. Nós precisamos servir a Deus com excelência dentro da sua casa, com excelência lá fora, mas também com excelência aqui dentro. Amém, irmãos? Quem lembra de Lázaro, Marta e Maria? Levanta a mão aí. Eram irmãos. É interessante que Jesus, ele gostava de passar na casa deles. E nós temos muitas lições sobre essas visitas que Jesus fez na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E ali no capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui, porque às vezes a gente não anota, Lucas 10:42, do 38 ao 42, Jesus está lá. Está lá Marta e Maria. E aí diz que Marta estava ali arrumando a casa, correndo de um lado para o outro, querendo agradar ao Senhor Jesus, fazendo as coisas. Lembra que culto, vamos voltar um pouquinho no que eu falei agora há pouco, culto também é fazer para Deus, amém? Então Marta estava ali fazendo, ela queria fazer, ela queria impressionar o Senhor fazendo. Só que Maria, ela estava onde? Aos pés de Jesus. Então, uma estava fazendo e a outra estava na presença de Jesus. Então aqui nós temos as duas pessoas que representam os dois cultos, um que faz e o outro que está na presença. Às vezes aquele que faz, ele olha aquele que está na presença e fala: está ocioso, está empregando mal o seu tempo, está aí tirando onda, eu estou aqui, né? Está aí só aí contemplando, orando, né? O que aconteceu? Marta falou: Jesus, manda Maria vir me ajudar, porque ela está só aí parada. O Senhor Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás cansada, afadigada com muitas coisas, porém Maria escolheu o que, irmãos? A melhor parte. Irmão, eu quero que você pesque, por favor, o que eu estou querendo transmitir para você nessa noite. Pelo amor de Deus, pesca. Tem essa frase agora, pega a visão, né? Não, pesca no seu entendimento, que eu quero passar para você. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Culto a Deus, estar na presença de Deus, para Jesus é a melhor parte. É a melhor parte. Irmãos, quando nós estamos aqui, debaixo da graça de Deus hoje,
dando a Deus o nosso sacrifício de louvor, de adoração, nós estamos dando a Deus a nossa devoção. O que Maria estava fazendo ali? Ela estava se deliciando na presença do Senhor, ela estava ali admirando o Senhor, ela estava ali recebendo as palavras do Senhor no seu coração, ela estava ali se rendendo. Era uma rendição de admiração, era uma rendição de devoção, era uma rendição de amor, era uma rendição de amizade para com o Senhor. E, irmãos, hoje essa rendição, ela está ficando banalizada. Essa rendição de amor, essa rendição de amizade, essa rendição, irmãos, de fé, de devoção ao Senhor, ela está ficando banalizada nos nossos dias. Porque quando nós, como cristãos, entramos na presença de Deus e dedicamos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, entregamos a Ele a nossa admiração, a nossa adoração, como nós temos que fazer aqui, todos os domingos à noite, em todos os momentos de culto aqui, nós não apenas estamos entregando algo para Deus, mas Deus também está ministrando na nossa vida para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração, para transformar o nosso espírito, para transformar a nossa maneira de viver e de pensar. Por isso que está escrito lá em Romanos 12:1: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É um sacrifício de vida, é um sacrifício vivo, é um sacrifício que você tem que fazer em vida, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto racional. Você tem que entender o que Deus quer de você, você tem que entender qual é a vontade de Deus na sua vida, e isso acontece através do seu culto racional. Isso acontece quando você está na presença. Você tem que estar na presença, você tem que estar sendo ministrado, a palavra dele tem que entrar no seu coração. Vosso culto racional. E não vos conformeis com o que, irmãos? Com este mundo. Ou seja, cultuar a Deus envolve um desprezo ao sistema mundano. Cultuar a Deus envolve um desprezo a se conformar com o sistema pecaminoso do mundo, renovando, para que possais ser transformados pela renovação do que, irmãos? Da vossa mente, do vosso entendimento. Então o que acontece? Deus, Ele quer renovar a sua mente para transformar você, para transformar você, para transformar você. Por que hoje está tendo pouca transformação na igreja? Hoje se bate muito nessa tecla, aumentou muito o número de cristãos, mas a gente não está tendo transformação. Eu fiquei triste uma vez quando uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas o culto não transforma ninguém. Olha o fulano, aí começou a contar. Falei: pois é, mas eu vou fazer uma pergunta para você: será que o culto não transforma? Ou será que a pessoa que você apontou, ou você mesmo, não estão acostumando a viver o culto de forma errada? Porque se a gente começar a viver o culto de forma errada, ele não vai transformar o nosso coração. Ele vai ser um evento que a gente vai entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Está faltando a gente entender que o culto não é para nós. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão: o culto não é para você. O culto, ele é para Deus. O culto é para Deus, irmãos. Tem muita gente vindo da sua casa pensando no que quer no culto, no que quer receber. Irmãos, a gente tem que sair de casa pensando no que a gente tem que fazer no culto para agradar a Ele. Porque o culto não é para o Rodrigo, o culto não é para o pastor Gaudilei, o culto não é para a Carol, o culto não é para a Isadora, o culto é para o Senhor. Ele tem que ser agradado. Tudo que nós fizermos aqui tem que ser para a glória dele, para exaltar a vontade dele. Como nós lemos lá no início, quando o apóstolo Paulo disse: gente, tudo que vocês aprenderam de nós, façam, andem como nós ensinamos, para que vocês possam agradar a Deus, para que vocês possam progredir, para que vocês possam prosperar, para que vocês possam avançar. Mas vocês precisam agradar a quem, irmãos?
A Deus. Nós temos que agradar a Deus. E aí, irmãos, eu vejo assim, Jesus, se você abre a sua Bíblia lá em João 2, vamos abrir a Bíblia, João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 13. É importante que você deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, porque eu não quero, querido, que você saia daqui, o pastor Gaudilei. Não, o pastor Gaudilei não é nada aqui. Eu sou apenas um porta-voz da palavra. Deixa a palavra de Deus falar com você. Diz assim, João capítulo 2, versículo 13: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Olha só o versículo 17, irmãos. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. O zelo pela casa de Deus. O zelo pela casa de Deus. Irmãos, vou fazer uma pergunta agora. Elir, tá bom para responder, Elir? Nesse episódio aqui, Jesus ficou mansinho, ele pegou ramalhete de flores assim, ou ele ficou bravo, nervoso e usou de chicote? Ficou triste, muito bem. Rodrigo, como é que Jesus ficou? Bravo. Bravo, né, irmãos? Pois é, Jesus ficou bravo. Eu vou mais além, Jesus ficou irado. Já viu um Jesus irado, né? A gente fala assim, irmãos, a gente sempre quer aquele Jesus hippie, paz e amor, né? É o Jesus hippie, Jesus paz e amor. Mas, irmãos, tem um Jesus irado na Bíblia. Tem um Jesus que se irou, tem um Jesus que ficou bravo, tem um Jesus que ficou nervoso. E por que ele ficou bravo, ele ficou nervoso? Por causa das coisas que estavam acontecendo aonde? Aonde, irmãos? Dentro do templo. Mas pastor, Jesus não podia ter ficado irado só por causa de coisas que aconteciam dentro de um templo. Jesus tinha que ficar irado por causa da opressão dos pobres, porque na realidade, pastor, olha só, vidas são mais importantes que prédio, vida é mais importante que templo, vida é mais importante que culto. Pastor, Jesus ele tinha que ter ficado irado por causa dos pobres, estavam passando fome. E aí vem as pessoas querendo dizer ou julgar o que é mais importante, né, para Jesus se irar, não vendo justificativa para ele se irar naquela situação, porque hoje, na mente de muitas pessoas, culto não é tão importante assim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes, as pessoas elas querem criar um evangelho customizado. Sabe o que quer dizer a palavra customizado? É um evangelho padrão, dentro de uma situação específica, que eu acho mais importante. Hoje existe uma teologia da missão integral, que pegou muitas ideologias do marxismo cultural. Aí se prega dentro dessa visão de que é necessário defender os pobres, porque os pobres são oprimidos pelos ricos. Irmãos, eu vejo que antes de Marx pensar sobre isso, teve alguém na Bíblia que agiu assim. O primeiro, vamos dizer assim, socialista, comunista, petista, sei lá o nome que ela dá, não foi Marx, foi Judas. Quando você vai lá em João 12, quando Jesus está novamente na casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia diz que Maria pegou
um vaso de unguento caríssimo, e ela derramou os pés de Jesus. Sabe o que Judas falou? Desperdício. Poderíamos vender esse unguento e dar aos pobres. Só que a Bíblia diz que a intenção dele não era nada a ver com os pobres. O que ele queria era roubar, porque ele era o tesoureiro da turma. Ele enfiava a mão no alforje e tirava o dinheiro que ali era colocado. Sabe aquele discurso bonito em defesa dos oprimidos, dos fracos, mas com a intenção de levar vantagem em cima, com a intenção desonesta de ganhar dinheiro, de enriquecer? Pois é, Judas foi o primeiro que fez esse discurso. Judas foi o primeiro a usar desses artifícios. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: socialismo não tem nada a ver com cristianismo, irmãos. Socialismo, como muitos já tentaram, líderes que eu conheço, tentaram dizer que um encaixa no outro, não encaixa, irmãos. O socialismo, ele prega sobre dois polos: tem que ter o oprimido e o opressor. Ou seja, o rico é o opressor do pobre, o branco é o opressor do negro, o homem é o opressor da mulher, o hétero é o opressor do homossexual, e por aí vai. Então o socialismo, ele prega uma situação em que ele joga as pessoas umas contra as outras. Jesus não veio para defender pobre de rico, negro de branco, mulher de homem. Ele veio para salvar a alma de todos. Ele veio para salvar a alma do rico, do pobre, do negro, do branco, do homossexual, do heterossexual, de quem quer que seja. Jesus veio para algo muito maior, irmãos. Só que hoje nós temos ideologias que são plantadas assim dentro do cristianismo, e crentes vão bebendo dessa água suja, sem perceber. E eu fico preocupado com a igreja. Fico preocupado porque eu vejo a igreja muitas vezes se desviando da presença de Deus sem perceber. Então Jesus, ele disse nesse mesmo texto que eu citei, quando Judas pensou assim, ele disse: gente, deixa ela ungir, isso que ela está fazendo é para mim, para minha posteridade, é para aquilo que eu vou viver no meu sacrifício. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Sabe o que Jesus disse nas entrelinhas? Que ele não veio para acabar com a pobreza. Nossa, pastor, Jesus não veio para acabar com a pobreza. Não, ele disse que os pobres sempre vocês terão. Então fica claro que Jesus não veio defender essa causa. Jesus veio defender a causa da salvação da alma. O pobre, ele muitas vezes se torna mais acessível à mensagem do Evangelho, porque ele tem menos recursos para se apoiar. Sim ou não, irmãos? O pobre, porque ele vive mais na miséria, porque ele vive uma situação mais em que ele se sente menos seguro pelo dinheiro, pelas riquezas da terra. O Evangelho, a mensagem do Evangelho chega com mais facilidade no seu coração. Essa é a única vantagem do pobre, irmãos, porque Deus, ele quer salvar o rico e o pobre. Só que quando Jesus, ele vai no templo, ele começa a examinar o templo, ele começa a ver que ali no templo estava havendo uma banalização do sagrado. Ele começa a ver que havia uma banalização do culto a Deus, porque lá dentro do templo estavam ali cambistas, estavam ali vendedores de animais, tudo ali vendendo, ganhando dinheiro em cima da fé. Em cima da fé. Irmãos, que o sacrifício que deveria ser caro se tornou barato, porque o Senhor, ele espera, irmãos, o sacrifício daquilo que é melhor, o melhor que nós temos que entregar. E sabe como é que funcionava isso nessa época de Jesus? Haviam 3 festas em Jerusalém anualmente que os judeus tinham que descer para lá: dos tabernáculos, de Pentecostes e da Páscoa. Eram 3 festas anuais. Aqui era Páscoa, e Jesus, ele foi propositalmente lá. E o que acontecia, irmãos? Todos que queriam agradar a Deus tinham que ir lá para levar naquele momento, naquela festa, o seu sacrifício de adoração ao Senhor. Então, como que tinha que ser esse sacrifício?
o cordeiro, ou o boi, ou a pomba, porque era assim: o boi, aquele que era mais rico, o boi, cordeiro, carneiro, classe média, e o pobre, pomba, né? Então, para cada classe tinha lá o seu animal. Aí o que acontecia? Como que tinha que ser feito esse sacrifício desse animal? A pessoa, como era uma festa anual, ela tinha que cuidar daquele animal que ela ia sacrificar durante um ano. Um ano. Ela tinha que alimentar aquele animal. Ela tinha que criar um relacionamento com aquele animalzinho. Ela tinha que dar comida na boca daquele animal. Ela tinha que criar com aquele animal um elo afetivo de amor. Porque, irmãos, quando ela fosse sacrificar aquele animal, Deus não queria que doesse só no bolso. Deus queria que doesse no coração. Vou repetir: Deus não queria que aquele sacrifício doesse só no bolso, aqui, no financeiro. Deus queria que doesse aqui, no coração. Por quê? Porque a pessoa ia sacrificar algo com quem ela criou um elo afetivo de amor, durante um ano, cuidando daquele animal, tratando. Na hora que ele ficou doente, foi lá, cuidou, enfim, você tinha que oferecer para Deus algo que custasse caro. E custasse caro não porque tinha um valor monetário caro, mas porque era algo que você aprendeu a amar. Você aprendeu a amar. Então essa era a expressão do melhor para Deus. Só que com os cambistas lá, muitos deixaram de fazer isso. Comprava na hora, comprava lá um pombinho com a perna quebrada, comprava lá um animal defeituoso e ofertava para o Senhor. Hoje a igreja não está mais oferecendo para Deus o seu melhor. Hoje a igreja está oferecendo para Deus a sobra dos recursos financeiros, a sobra do tempo, as sobras. Tem muita gente que está oferecendo para Deus as suas sobras. É o subjetivo da nossa vida: eu estou fazendo, estou na igreja, mas você não está dando para Deus aquilo que você poderia fazer de melhor. Você não está fazendo isso, e você precisa ter essa consciência no seu coração. Porque, irmãos, começa lá de casa. Se eu não me preparo para estar aqui às 18 horas, deixo. Às vezes eu quero assistir um programa, às vezes eu estou com preguiça, e aí eu chego no culto a hora que eu quiser. Aí eu pergunto para os irmãos: uma atitude assim é uma atitude zelosa ou uma atitude desleixada? Luana? Desleixada. É uma atitude de desleixo, é uma atitude de relaxamento. E aí a gente vai cedendo, a gente vai fazendo, a gente vai se entregando a esse tipo de situação, porque a gente acha que não é importante. A gente está no culto para adorar a Deus, simplesmente no horário que o culto começa. Mas não é só isso. E tem pessoas que o culto está acontecendo, a pessoa está lá fora, andando fora do templo. O culto está acontecendo. Mas o culto não transforma. Como é que o culto vai transformar alguém que está lá fora? Caminhando, vendo as formigas passar em cima da grade. Como que pode isso, irmãos? O problema não está no culto, o problema está na postura do nosso coração. Eu coloquei aqueles papeizinhos ali para ver, fazer uma enquete sobre a questão do horário, do início do culto, mas para despertar, eu vou ver ali o que vai dar. Mas, irmãos, mais importante do que alterar o horário de um culto é a mudança interior do nosso coração. Porque não adianta, vamos supor que ali, pastor, agora o povo mudou de ideia, a maior parte voltou às 18h30, aí, dá 18h30, a pessoa que não chegava às 18 também não começa a chegar às 18h30. Já parou para pensar nisso? Porque o problema não é o horário. Os irmãos conseguem entender isso? O problema está dentro da pessoa, que não acorda, que não desperta, que não leva a sério, que não trata com seriedade.
as coisas de Deus, mas eu amo a Deus. Deus está vendo os seus objetivos. Deus não quer só o objetivo, Ele quer o subjetivo, o que está por trás. Então nós precisamos entender que muitas vezes o nosso desleixo, o nosso relaxo, a questão de nós muitas vezes fazermos para Deus sem o cuidado, isso vai deixando com que a banalização tome conta do culto. Aí daqui a pouco ninguém leva a sério o culto. Por quê? Porque começa em todos nós, irmãos, todos nós. Imagina se eu, pastor da igreja, marcasse para os irmãos chegar aqui 18 horas e eu chegasse aqui 18h30. O que os irmãos iam fazer? Pô, esse pastor não é sério não. Eu vou procurar outra igreja, né? Eu vou para outro lugar. Por quê? Esse pastor não é sério. Vocês automaticamente já iriam me julgar e me reprovar. Por quê? Porque eu fiz um compromisso que eu estou cumprindo. Só que é mais fácil cobrar de mim, que estou aqui, do que dos irmãos que estão muitas vezes nos bancos. Só que a sua presença aqui é tão importante quanto a minha. Deus, Ele não vê a minha presença mais importante que a sua. O tamanho do valor da presença de cada um de nós para Deus é igual. Amém, irmãos? É igual. Jesus ficou, irmãos, indignado porque Ele olhou para dentro daquele templo e Ele viu naquele templo que o ator principal lá não era Deus, não era o Pai, era o dinheiro. As pessoas estavam dentro do templo, mas com o olho aonde? Aonde, irmãos? Dinheiro. O negócio era ganhar dinheiro. Porque o que acontecia, irmãos? Tinha cambistas e vendedores, sim ou não? Havia um acordo entre os sacerdotes do templo, os cambistas e os vendedores de animais, para eles todos ganharem dinheiro. Então as pessoas que vinham de outras terras, que traziam moedas que eram estrangeiras, tinham que ir nos cambistas para fazer a troca da moeda, o câmbio, e ali ele já ganhava um valor. E por aí ia. O dinheiro se tornou a razão de estar dentro do templo. Eu pergunto para os irmãos: será que hoje existe pessoas dentro do templo, aparentemente adorando a Deus, mas pensando no dinheiro? Será que tem, Carlinhos? Tem, né? Eu também acredito que tem, né? Nós precisamos parar para pensar, irmãos, e tem muitas coisas que nós não podemos aceitar na nossa vida. Fazer coisas para Deus com motivações carnais. Se nós estamos fazendo algo espiritual, a motivação tem que ser espiritual. Se nós estamos buscando agradar a Deus, o que está dentro de nós tem que ser agradável ao coração de Deus. Nós não podemos caminhar numa direção contrária a isso. Então nós precisamos assumir alguns compromissos para a restauração do templo, que somos nós. Para a restauração do templo, que somos nós. Na época Jesus fizeram a ele, sim ou não? E ele tirou tudo para fora. Ele falou: se é para mim ficar aqui dentro, isso tem que sair. Hoje quem é o templo, irmãos, de Deus? Quem é o templo, irmãos? Somos nós. Eu quero dizer para você: Jesus mora em você. Só que muitas vezes tem coisas dentro da sua vida que Ele não aprova, que Ele não quer. E Ele diz para você e para mim assim: se é para mim ficar na tua vida, isso tem que sair. Essa situação tem que ser tirada para fora. Essa situação tem que ser expurgada. E eu quero fazer assim um exercício rápido com você. Eu vou falar de coisas que tem que ter na nossa vida, você fala sim. Eu vou falar de coisas que não tem que ter na nossa vida, você fala não, ok? Vamos lá: amor, misericórdia, devoção, responsabilidade, compromisso, fidelidade, sinceridade. Amém, ok. Preguiça, rebelião, amor ao dinheiro, mágoa, desleixo. Então vocês, olha só, vocês sabem, essas coisas não podem estar dentro da nossa vida. Tem coisas que não podem estar dentro de nós porque vão interferir no nosso culto.
vão interferir na nossa adoração. Todas essas situações que vocês falaram que não pode estar, muitas vezes está. E a gente deixa. A preguiça está lá, o relaxismo está lá, o desleixo está lá, mas a gente deixa. E aí a gente presta para Deus um culto ruim, defeituoso, pobre. E aí a gente quer que Deus aceite. E não é assim, irmãos. Então o primeiro compromisso que a gente tem que assumir é o compromisso constante de examinar o templo. Você está examinando o templo da sua vida? A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar. É o compromisso de sermos igreja na unidade. O Vitor começou muito bem o culto. Gostei demais da maneira como ele começou, porque ele enfatizou exatamente o fim da mensagem, que é a unidade da igreja. Tudo na igreja depende de unidade. Se você vai evangelizar, fazer uma caravana missionária, tem que ter unidade. Se você vai ter um ministério de louvor com vários instrumentos para ser tocado, bateria, contrabaixo, violão, guitarra, pessoas cantando, dá para fazer isso com uma pessoa só, irmãos? Não, tem que ter uma unidade de várias pessoas capacitadas para fazer várias coisas diferentes, né? Então tudo passa pelo viés da unidade, tudo passa pelo caminho da unidade. Tem que ter unidade. A igreja tem que ter unidade para poder fazer as coisas. E aí eu pergunto: que tipo de ambiente você quer construir para as pessoas que você vai ganhar para Jesus, para congregar com você? Você quer construir um ambiente onde aquela pessoa que aceitou Jesus através da sua vida, ela vai te ver no culto uma vez só por mês? Ou uma vez só por semana? É esse o ambiente que você quer construir? Porque eu digo para você, as pessoas que te seguem, elas te copiam. Então veja bem, que tipo de pessoas, né? Ou que nível de compromisso com Deus você quer que as pessoas tenham ao seguirem os seus passos? Que nível de compromisso você quer que seus filhos tenham com Deus, com a igreja, com a obra de Deus? Porque eles estão copiando você, eles estão olhando você, como você serve a Deus, é assim que seu filho vai servir. Se você leva a Deus a sério, seu filho vai levar. Se você faz as coisas para Deus relaxadamente, seu filho, sua filha vai levar relaxadamente. Porque eu aprendi com a mamãe, eu aprendi com o papai. Porque as crianças copiam os pais que têm. Graças a Deus, meus filhos hoje estão na igreja. O Gabriel cantou, o Mateus está lá em São Gabriel do Oeste trabalhando hoje, porque ele é bombeiro. O Davi está lá, o Davi está aqui, quer dizer, aqui na minha frente, né? Mas eu sempre na igreja, junto com o pai, na igreja, levando a sério, fazendo as coisas com excelência dentro e fora da igreja, então aqui, servindo a Deus. Agora eu pergunto, tem muitos pais hoje que não estão fazendo isso com seus filhos, e amanhã ou depois pode ter dificuldade com seus filhos. Ah, pastor, mas o meu filho corre. Deixa ele correr, tem saúde. Meu filho grita, vai cantar amanhã ou depois. A voz dela é aguçada, mas leva para a igreja. Põe na igreja. Chega no horário, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, sermos igreja é essencial. Qual é o ambiente de igreja que você quer construir para as pessoas que vão seguir você? Ganhei uma pessoa para Jesus, aí vou trazer para a minha igreja. Aí a pessoa só te vê na igreja no domingo, chegando atrasado, levando a vida espiritual de qualquer jeito. Essa pessoa, a tendência dela é fazer o mesmo que você. Só vai vir na igreja uma vez, vai chegar atrasado, não vai levar Deus a sério. Você consegue entender que você é influência? Você influencia vidas, você influencia pessoas. Suas decisões, por menores que elas sejam, elas têm poder de influenciar outras pessoas. Então nós precisamos pensar nisso, né? Qual é o ambiente de igreja que você quer construir para as pessoas? É aquele ambiente onde a pessoa chega na igreja e vê você falando mal do seu pastor? Ah, meu pastor é chato, meu pastor é isso. Está vendo aquele irmão ali? Eu não tenho relacionamento com ele não. Olha só, essa pessoa que você está ensinando a caminhar com Jesus vai ficar na igreja? Então às vezes a gente está preocupado em ganhar almas lá fora, mas para onde a gente vai trazer essas almas?
para cá. Eu ouvi uma vez uma história de um jovem que ele disse o seguinte: ele ganhou uma vida para Jesus, mas ele falou: não posso levar para a minha igreja, se eu levar ele vai desviar, vou ter que levar para a igreja do fulano, porque lá o pessoal discipula, lá o pessoal leva a sério, chega no horário, é tudo certinho, tal. Se eu levar para a minha igreja vai desviar. Irmão, é complicado um negócio desse. Então nós temos que ser uma igreja onde a gente possa ganhar as pessoas para Jesus e trazer para cá. Por quê? Porque nós temos compromisso com o Rei, temos compromisso com Deus. Irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,4: chegados para Deus com pedras vivas, rejeitada, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. O que é uma pedra, Carol? É um elemento sólido, sozinho. Uma pedra sozinha é uma pedra só. Mas vamos supor, Carol, que se eu pego uma pedra, começo a juntar com outras pedras, né? Então eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, Jorge é outra pedra viva, a gente começa a se unir. Aí vai se construindo alguma coisa, um alicerce, um edifício, uma casa, porque é na nossa unidade que nós podemos construir algo juntos. É quando várias pedras são colocadas juntas que elas adquirem o poder de construírem algo que não existe. Então nós, quando caminhamos juntos como pedras vivas e começamos a participar da vida um do outro, como igreja em Cristo Jesus, nós começamos a construir coisas importantes para Deus, para o reino de Deus. Porque o desafio da unidade não é cantar, não é pregar, não é evangelizar. O desafio da unidade é se fazer presente na vida do outro. O desafio da unidade é estar presente na vida do outro, é estar presente ao lado do outro. Esse é o desafio da unidade. Por isso nós precisamos ser igreja, por isso nós precisamos estar juntos. Por quê? Porque esse é o grande desafio da unidade. Agora você pega uma parede e arranca uma pedra de lá, o que fica? Um buraco. Aí você arranca mais 2, 3, 4 pedras, o que fica? Uma parede fragilizada, né? Porque vai ficando frágil, porque está faltando a presença daquelas pedras onde elas deveriam estar. O que eu quero dizer para você com isso? Que você tem que entender que o valor da sua vida simplesmente está em estar presente, em se fazer presente. Mas pastor, eu não faço muita coisa. Você que pensa, você não está aqui à toa, você tem um propósito de Deus na sua vida neste lugar. Irmãos, Jesus ele ficou triste porque ele viu um sacrifício barato, né, sendo oferecido ao Pai. Não vamos oferecer a Deus sacrifício barato. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, dizer, você é um perdido fariseu, um filisteu, porque você está, né, chegando atrasado sempre. Não, eu estou apenas querendo te alertar. Às vezes você teve motivos justificáveis para atrasar em alguns momentos, mas às vezes você relaxou, né? Às vezes você relaxou, deixou, vamos dizer assim, o seu coração se relaxar em muitas coisas. Talvez você precise de um toque nessa noite. Deus está te dando um toque. Deus está te dando um toque. Levanta, você pode mudar o jogo da sua vida, né? O que é um sacrifício caro para Deus no tempo da graça? O que é um sacrifício caro de vida? Hoje o sacrifício que Deus quer de nós, estou terminando, tá, irmãos? Não é a gente pegar um cordeirinho, levar para o sacerdote, ele matar e o sangue escorrer, porque o cordeiro que precisava morrer por nós já morreu, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O sangue dele já fluiu por nós. O sacrifício que Deus espera de nós hoje, sacrifício caro, irmãos, é aquela atitude de fazermos as coisas para Deus com zelo, é oferecer para Deus aquilo que nos custa, é dar para Deus aquilo que realmente custa para nós, é agir com devoção, é agir com zelo nas coisas de Deus, nos mínimos detalhes. E aí, irmãos, eu tenho várias pessoas que eu poderia aqui nessa noite citar aqui, né? Irmão Tião, que está sempre aqui na portaria, né? Sempre ali zeloso, cuidando, né? Quarta, sexta, domingo, da visão que está aqui no projetor, Ricardo que está tomando conta ali da cozinha, abraçou ali a cozinha da igreja e não vai entregar isso, né? Está fazendo isso com zelo.
às vezes perdendo trabalho lá fora, deixando de ganhar dinheiro lá fora, para fazer a cozinha aqui dentro. Enfim, tem muitas outras pessoas, mas eu queria, nessa noite, lembrar de algumas pessoas, e eu gostaria que você não ficasse chateado de eu não te chamar aqui e chamar essas pessoas aqui, mas se sinta representado por essas pessoas. Por exemplo, a primeira pessoa que eu quero dizer, que eu não estou vendo aqui, mas está aqui, é a minha esposa. Cadê minha esposa? Então a minha esposa, quando ela vai preparar o culto das mulheres, ela pega lá todas as lembrancinhas, os perfumes que ela tem do Boticário, que ela recebe às vezes de brinde, que ela poderia vender, ganhar dinheiro. Ela fala: não, eu vou doar, vou dar de presente para as irmãs. Esse sacrifício é caro, irmãos? Sim ou não? Existe devoção, existe sacrifício pessoal, existe renúncia. Eu vejo assim, qual é o sacrifício que Jesus pede de quem quer segui-lo? Aquele que quer vir após mim? Que renuncie a si mesmo, para agradar a Deus. Então eu vejo nela isso, sabe, pegando coisas que ela poderia investir para ela, sabe, ganhar dinheiro, e ela pega e, não, eu vou doar para a obra de Deus, vou doar para Deus. Então por isso eu quero te dar um presente. Presente é bom. Da mesma maneira, irmãos, eu vejo assim a Aurinete, né? A Aurinete é uma pessoa que ela está em várias situações dentro da igreja, mas o que me chama muita atenção na Aurinete, e que tem me chamado muita atenção assim, depois que ela assumiu o Ministério de Louvor, ela fez várias mudanças, e ela, sabe, com mimos, deu como é que chama aquele negócio? Tomar água? Uma garrafa de tomar água para cada integrante do ministério, e ela não pediu dinheiro da igreja, ou seja, saiu do bolso dela, tem que ter saído de algum lugar, sempre está na igreja, sempre, todos os trabalhos. Sabe aquela pessoa que se falta, a gente fala, não, se faltou, é porque teve algum motivo sério, não dá para você cobrar. Por quê? Porque você sabe que não é da pessoa faltar por faltar, né? Então, Aurinete, vem aqui ganhar o seu prêmio. Parabéns pelo sacrifício que você tem feito. Fica aqui, ó, na frente, daqui a pouco eu vou morar com você. Marlene também, se quiser vir para cá. Esse terceiro aqui, eu achei muito interessante a atitude do Gabriel, meu filho, não sei onde ele está agora também. Quando a Zelda vai buscar o Gabriel, eu vou falar então da quarta pessoa, que é o Larison. O Larison é uma pessoa assim que me chama a atenção nele, é que ele é muito pontual, ele cuida das coisas de Deus assim com muito zelo, ele chega a ser até chato, né, com muitas coisas, mas é um chato para o bem, e sempre quando a gente precisa dele, seja para tocar, até mesmo quando tem jogo do Flamengo, jogo decisivo, ele é flamenguista roxo, ele deixa o jogo do Flamengo e vem para a igreja, ou ele faz primeiro, depois ele vai lá e tenta assistir um segundo tempo, alguma coisa assim. Ou seja, eu sei que aquilo custa caro para ele, mas ele sacrifica por amor. É aquilo que dói, mas a gente se alegra porque está agradando a Deus. Então, Larison, vem aqui ganhar o seu prêmio. O Gabriel, o que me chama a atenção nele é que todo domingo ele passa em casa, ele pega a chave da igreja, ele vem meia hora antes ou uma hora antes para a igreja e fica aqui
ensaiando, porque ele quer fazer o melhor para Deus no louvor. E Deus sente honrado, né? Então, eu vejo assim, não está fazendo as coisas assim, sabe, zelo, dedicação, chegando mais cedo, com criança, que não é fácil, né? E corre para lá e corre para cá, mas é aquela história, se você faz com zelo e dedicação, o retorno vem. Então, eu gostaria de dar esse reconhecimento. Esse aqui vai para uma irmã incansável no trabalho. Ela cozinha, ela limpa a igreja, ela está aqui toda hora, vem sábado fazer refeição. É a irmã Cecília, né? Então, inclusive ela está lá, né? Então, a irmã Cecília, vou ter que esperar ela chegar para falar dela, né? Para ela mesmo. Então, irmã Cecília, eu estou falando de você, da sua dedicação, da sua devoção, da sua simplicidade, que você faz para Deus, com amor, e Deus recebe da sua vida. Então, eu quero te presentear nessa noite. Esse chocolate aqui vai para a Nicole. A Nicole, eu tenho uma história assim com a Nicole na época da pandemia, que os músicos todos ficaram doentes, ficaram infectados, ela ficou, e ela veio sozinha, e ela tocou o violão, e ela fez louvor, e sempre ela está aí, se dedicando ao Senhor. E esse aqui é para você, Davi. Na sua simplicidade você tem, não tinha mais papelzinho, tá? Mas recebe com muito carinho. O que está escrito aí, Nicole? Está escrito no de todos. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é falta do Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria de dar um bombom para todo mundo, né? Mas eu escolhi essas pessoas para representar todos os bons irmãos que nós temos aqui, né? Que são dedicados da mesma maneira como esses irmãos. E gostaria de dizer a você que talvez nesses últimos dias tenha deixado o desânimo abater. Não deixe o desânimo abater no teu coração. Se levante, o Senhor quer usar você, o Senhor quer você aqui presente. Então eu quero que você fique em pé nesse momento para nós estarmos orando. Temos também um visitante. Qual é o teu nome? Bruno. Seja bem-vindo, Bruno, em nome de Jesus. Vamos saudá-lo, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar por eles, mas depois eu quero orar pelos aniversariantes, né? Então feche seus olhos neste momento. Vamos orar pelos nossos irmãos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento colocar esses irmãos que representam demais irmãos que nós temos aqui na igreja, que também são muito dedicados ao Senhor. Ó Deus, mas que eles sejam representados por esses aqui, ó Deus, que estão aqui na frente, ó Deus, que tem feito, Senhor Deus, ó Pai, a sua obra com zelo, com dedicação, ó Deus, que nós possamos nos inspirar, que nós possamos, meu Pai, também, ó Deus, olhar para essas vidas e copiar aquilo que eles têm feito e que tem glorificado e engrandecido o Teu nome. Meu Pai, abençoa e continua dando a eles firmeza espiritual, continua dando a eles zelo pela causa, pela obra do Senhor, que eles possam ser bênção dentro do templo e fora do templo, que o Senhor venha honrá-los grandiosamente, poderosamente, ó Deus, a cada dia de suas vidas. Deus, eu coloco estas vidas diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Ah, está no fundo? Chama ela para cá. Então, nesse momento, Carol, Guilherme, cadê o Guilherme?
Sempre tem alguém saindo. Jaqueline, que estava aqui, escondida. Minha nora também, lindona. Falta só o Guilherme, né? Olha, Sandro, vem representar seu filho aqui. Tá vendo? Irmãos, tudo tranquilo? Pastor, foi duro? Foi duro? Eu? Fui duro? Fui chato? Pouco, né? Mas dá para sair daqui em paz, tranquilo, né? Em nome de Jesus. Cadê o Guilherme? Guilherme, você está atrás, Guilherme? O Guilherme. Vamos orar. Pai querido, nesse momento colocamos diante do Senhor a vida do Guilherme, da Carol, da Jaqueline, meu Pai, que fizeram aniversário essa semana. Queremos pedir que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a cabeça deles, sobre a vida deles, meu Pai, derramando, Senhor Deus, ó Pai, sobre eles, ó Pai, aquilo que eles precisam do Senhor, seja renovo, seja fortalecimento, seja, meu Pai, ó Deus, cura, seja restauração, seja simplesmente a bênção do Senhor, ó Pai, dentro das suas necessidades, que o Senhor venha, ó Deus, trazer sobre a vida da Carol, sobre a vida do Guilherme, sobre a vida da Jaqueline, ó Deus, a bênção do Senhor, que essas pessoas sejam felizes na Tua presença, que os seus sonhos, que os seus projetos, aqueles que nasceram no seu coração venham se realizar, venham se materializar, meu Pai, possam trazer alegria e felicidade aos seus corações. Ó Deus, obrigado pela Jaqueline, que está grávida, está esperando aí uma criança, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, meu Pai, essa criança e dando saúde desde já, para que ela nasça, Senhor Deus, ó Pai, com saúde, quando chegar o momento dela nascer. Pai, colocamos diante do Senhor essas vidas com muito carinho, com muito amor, meu Pai, entregando em Tuas mãos, para que o Senhor faça com que a Tua vontade seja feita na vida delas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Vamos orar, encerrando o culto. Pai querido, nesse momento queremos te agradecer por este culto, meu Pai, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, guardados debaixo da tua mão de poder. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor esteja conosco todos os dias, ó Pai, ó Deus, nessa semana que se inicia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, assim nós estamos encerrando o culto nessa noite.